Pode ser IA. 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 E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um Pode ser IA. o podcast que mergulha fundo em assuntos fascinantes. É isso aí. Hoje a gente vai desbravar um livro que me deixou de cabelo em pé. Fragmentos do Infinito. Uau! É uma obra que me fez questionar tudo que eu pensava que sabia sobre a realidade. Pois é, esse livro da Joyce é diferente de tudo que a gente está acostumado a ler, né? É verdade. Ela mistura umas histórias pessoais com umas ideias filosóficas e ainda coloca um toque de mistério cósmico. É de virar a cabeça. Demais. E me diz uma coisa, o livro começa falando de uma consciência cósmica que acorda num vazio, tipo nada absoluto. Interessante. Como é que a gente pode entender isso? Olha, é como se fosse a gente acordando de um sono profundo. Tá, entendi. Só que num lugar onde não tem nada, nem luz, nem som, nem espaço, é a partir desse despertar que tudo começa a se formar. É como se ela fosse a primeira coisa a existir. E a partir dela o universo vai se desenrolando. Mas e aí o que acontece depois que essa consciência acorda? Aí que a coisa fica interessante. Ela descobre que tem o poder de imaginar, de criar coisas. É como se a gente estivesse sonhando, mas pudesse controlar o sonho, sabe? Sim. E essa capacidade de criar é que dá origem a tudo que existe. E massa de como é que ela começa a criar o universo a partir dessa capacidade de imaginar. O livro fala da dualidade cósmica, que são duas forças, a masculina e a feminina, que se juntam para dar início à criação. Interessante. A força masculina é como o sol, sabe? Aquela energia quente, ativa, que impulsiona as coisas. Já a feminina é mais como a lua, a noite, mais intuitiva, receptiva. Entendi. É como se a força masculina fosse a faísca que inicia o movimento. E a feminina, a energia que acolhe e dá forma às coisas. Exatamente. E a partir da interação dessas duas forças, a consciência começa a criar tudo o que a gente conhece. As cores, os sons, os cheiros, as formas. Caraca, que doideira! Então quer dizer que tudo que existe veio dessa dança entre o masculino e o feminino. É o que a Joyce propõe no livro. E ela usa umas analogias bem legais pra gente visualizar isso. Legal. Por exemplo, a força masculina seria como um guerreiro que parte para a ação, que conquista, que expande. Entendi. Já a feminina seria como uma dançarina, que se move com graça, que cria beleza, que harmoniza. Que legal. Não. É como se o universo fosse uma grande obra de arte, criada a partir da mistura dessas duas energias. Verdade. Mas e aí como é que essa consciência que criou tudo isso começa a se entender como um indivíduo? Aí que entra a questão da individualidade. No começo, essa consciência é como um oceano, sabe? Uma coisa só imensa. Mas, aos poucos, ela começa a se dividir em partes menores, como se fossem ondas se formando nesse oceano. Eita, agora complicou. Que? Como é que essa divisão acontece? Pensa assim. Essa consciência, para poder experimentar tudo que criou, se divide em pedacinhos menores, que são as consciências individuais como a nossa. É como se o oceano se dividisse em rios, lagos, cachoeiras, cada um com sua forma, sua correnteza. Então quer dizer que a gente é como uma gotinha d'água desse oceano gigante, que é consciência cósmica. Cada um de nós carrega um pedacinho dessa consciência maior dentro de si. E a partir dessa individualização, a gente começa a ter experiências próprias, a desenvolver a nossa personalidade, a trilhar nosso caminho. E a partir daí, o que acontece com essa consciência individual? Ela continua se desenvolvendo. Sim. O livro fala que, à medida que a gente experimenta a vida, a gente vai aprendendo, evoluindo, se transformando. Legal. E essa transformação não é só individual, ela também impacta o todo, o oceano da consciência cósmica. Entendi. É como se cada gotinha, ao se movimentar, criasse uma ondulação que se espalha por todo o oceano. Que massa. Então quer dizer que a gente tem um papel importante nesse processo de evolução da consciência. Exatamente. A Joyce defende que a gente não é só um observador passivo nesse universo, mas sim um co-criador. Cada escolha que a gente faz, cada ação que a gente toma contribui para moldar a realidade, tanto a nossa quanto a do todo. Caraca, que responsabilidade. Mas me diz uma coisa, o livro fala também sobre a criação do tempo, né? Sim, fala. Como é que a gente pode entender isso? O tempo, no livro, é apresentado como uma ferramenta que a consciência usa para organizar as experiências. É como se fosse um rio, sabe? Que flui numa direção, permitindo que a gente vivencie as coisas numa sequência, do passado para o presente e para o futuro. Entendi. É como se o tempo fosse uma linha que conecta todos os momentos, permitindo que a gente vivencie a vida como uma história, com começo, meio e fim. Isso mesmo. E a Joyce propõe que a gente não está preso nesse fluxo linear do tempo. É mesmo? Ela fala que a consciência pode acessar outros momentos, outras realidades, como se pudesse navegar por esse rio do tempo para frente e para trás.
Eita, agora eu fiquei curioso. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode acessar outras realidades, outros momentos do tempo? Aí é que a gente vai entrar em assuntos mais profundos, que a Joyce explora no livro, usando conceitos da física quântica, da numerologia e até da espiritualidade. Rapaz, essa Joyce não brinca em serviço, né? Ela mistura tudo. Mas tô doido pra saber mais sobre isso. Verdade. Mas a gente já deu uma boa introdução ao livro, né? Acho que a gente deixou todo mundo curioso sobre como a Joyce usa a física quântica e a numerologia para explicar as ideias do livro, né? Com certeza. A gente estava falando sobre essa consciência cósmica, que se divide em consciências individuais. E como o tempo pode ser uma ferramenta para organizar as experiências, né? Mas como a física quântica entra nisso tudo? Para mim, física quântica é coisa de cientista maluco. Rapaz, a física quântica pode parecer complicada, mas no fundo ela nos mostra que a realidade é muito mais fluida e misteriosa do que a gente imagina. E a Joyce usa essa ideia para explicar como a consciência pode se manifestar em diferentes formas e realidades. E como é que ela faz a conexão? Me explica como se eu fosse uma criança, por favor. Na física quântica, as partículas, tipo elétrons, podem estar em vários lugares ao mesmo tempo até que a gente as observa. É como se a realidade só se definisse quando a gente olha para ela. Ah? Então seria como se a consciência pudesse escolher em qual realidade ela quer se manifestar. Exatamente. A Joyce sugere que a gente, como parte dessa consciência, também tem essa capacidade de influenciar a realidade com as nossas escolhas, com nossos pensamentos e sentimentos. E como a numerologia entra nessa história? A numerologia, para Joyce, é como um código que ajuda a gente a entender as diferentes etapas da criação e da evolução da consciência. Cada número tem um significado simbólico que representa uma fase nesse processo. É massa. E falar mais sobre esses números, que eu adoro essas coisas de misticismo. Por exemplo, o número 1 representa o início, o ponto de partida, a consciência despertando para si mesmo. Ah, entendi. O número 2 simboliza a dualidade, a divisão entre o masculino e o feminino, que a gente já conversou. O 5 representa a capacidade de ter diferentes perspectivas, de olhar para a realidade de vários ângulos. E tem mais números. Qual o significado deles? Tem sim. O número 6, por exemplo, está ligado à criatividade, à capacidade de gerar, de manifestar, é a energia da criação em ação. Já o 9 representa a completude, o fim de um ciclo, o retorno à unidade. É como se a consciência, depois de experimentar tudo, voltasse para sua origem. Caraca, que interessante. É como se cada número fosse uma peça de um quebra-cabeça que forma a história da consciência, né? Exatamente. E a Joy usa essa linguagem da numerologia para mostrar como tudo está interligado, como a gente faz parte de um todo maior. E essa ideia da consciência mudando de corpo o tempo todo, como é que ela se encaixa nesse esquema? A Joyce usa a física quântica e a ideia do multiverso para explicar isso. Ela diz que, no nível mais profundo, a gente não é esse corpo físico, mas sim a consciência que observa esse corpo. E essa consciência pode se conectar com outros corpos, outras realidades, como se estivesse vestindo diferentes roupas. Peraí, como assim? Vestindo diferentes roupas? A gente tá mudando de corpo o tempo todo. É o que ela propõe. Ela fala que a gente pode ter a sensação de ser uma pessoa só, mas na verdade a nossa consciência está experienciando diferentes realidades ao mesmo tempo. É como se a gente estivesse vivendo várias vidas paralelas, cada uma com suas próprias experiências e aprendizado. Mas me diz uma coisa, se a gente está mudando de corpo o tempo todo, o que acontece com a nossa identidade? A gente não perde a noção de quem a gente é. A Joyce diz que a nossa identidade, no fundo, é essa consciência que observa tudo, que percorre todas essas experiências. É como se a gente fosse um ator que interpreta diferentes personagens, mas no final a gente sabe que é só uma atuação. Que doideira. Então a gente seria como um viajante do multiverso, experienciando diferentes realidades, diferentes vidas. É uma forma de ver. A Joyce propõe que essa jornada da consciência infinita, que a gente está sempre aprendendo, evoluindo, se expandindo. Caramba, essa conversa tá me dando um nó na cabeça. Eu estou adorando. E me diz uma coisa, como é que a gente pode se conectar com essa consciência maior, com essa capacidade de influenciar a realidade? A Joyce fala da importância do autoconhecimento, de se observar, de se questionar, de buscar entender quem a gente realmente é, quais são os nossos valores, o que nos faz vibrar. Então é tipo um trabalho de escavação interna, né? É. De ir descascando as camadas da cebola para chegar no nosso núcleo, na nossa essência. Isso mesmo. E ela fala também da importância de seguir a intuição, de ouvir a voz do coração, de fazer aquilo que nos dá alegria, que nos faz sentir vivos. É como se a gente tivesse um GPS interno que nos guia para o nosso caminho, né? Mas e se a gente se perder no caminho? E se a gente fizer escolhas que nos afastam da nossa essência? Aí a gente sente, né? A gente sente um vazio, uma insatisfação, falta de sentido na vida.
E é aí que a gente precisa parar, se reavaliar e voltar a se conectar com a nossa verdade. Então é um processo constante, né? De se ajustar, de se reajustar, de buscar sempre o caminho que nos leva de volta para casa. Exatamente. E ela fala que esse caminho não é sempre fácil, que a gente vai encontrar desafios, obstáculos, mas que a gente tem a força interior para superar tudo isso. E qual é o papel do amor incondicional nesse processo? A gente falou um pouco sobre isso na parte anterior, lembra? Lembro. O amor incondicional para Joyce é a força que nos sustenta, que nos impulsiona, que nos guia nesse caminho. É um amor que nos aceita como a gente é, com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos erros. Sim. É um amor que nos perdoa, que nos cura, que nos transforma. Isso. Que lindo! É como se o universo estivesse sempre nos amando, nos apoiando, nos guiando de volta para nossa verdadeira essência. E ela usa um termo bem interessante para descrever esse amor. Autenticidade. Autenticidade. O que ela quer dizer com isso? Me explica melhor essa ideia, por favor. Autenticidade para Joyce é tipo a gente se conectar com a nossa essência, sabe? Vai. É tirar as máscaras, deixar de lado os papéis que a gente se obriga a desempenhar e ser quem a gente de verdade, sem medo de ser julgado. Ser autêntico é tipo ser a gente mesmo na lata, sem filtro. Isso. É viver de acordo com os nossos valores, seguir a nossa intuição e expressar a nossa verdade sem medo. É ter coragem de ser diferente, de se destacar da multidão. Mas se a nossa autenticidade for estranha? E se as pessoas não gostarem de quem a gente é de verdade? Aí que tá a beleza da coisa. A autenticidade não é sobre agradar os outros, é sobre se agradar a si mesmo. É sobre se libertar das expectativas externas e se conectar com a sua própria verdade e com o que te faz feliz. Entendi. É tipo mandar o foda-se pro que os outros pensam e viver a vida do nosso jeito, né? É por aí, mas com respeito, claro. A autenticidade não é sobre ser egoísta ou desrespeitoso com os outros, é sobre ter a liberdade de ser quem a gente é sem se prender aos julgamentos alheios. Mas e como é que a gente descobre essa autenticidade? Como é que a gente sabe quem a gente é de verdade? Aí entra o autoconhecimento, que a gente já falou antes. Se observar, se questionar, se permitir experimentar coisas novas, sair da zona de conforto. É através das experiências, dos erros e acertos que a gente vai se descobrindo. Então a autenticidade não é algo pronto, é algo que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Exatamente. É um processo constante de descoberta, de evolução, de transformação. A gente nunca para de aprender sobre nós mesmos, sobre quem a gente é, o que a gente quer da vida. E como é que a gravidade se conecta com essa ideia de autenticidade? A gente estava falando sobre isso antes de entrar nesse assunto. A Joyce propõe que a gravidade, além de ser uma força física que nos mantém presos ao chão, também é uma força espiritual que nos atrai para a nossa essência, para a nossa autenticidade. Então a gravidade seria tipo um ímã que nos puxa para a nossa verdadeira natureza. Isso. É como se a gente tivesse um chamado interno para ser quem a gente é de verdade. E a gravidade, tanto a física quanto a espiritual, nos ajuda a trilhar esse caminho. Que massa! E como é que a gente pode se alinhar com essa força da gravidade, com essa atração pela autenticidade? Através do autoconhecimento, da conexão com a nossa intuição, do amor próprio, da coragem de ser quem a gente sem medo de ser feliz. Que lindo! Então, no fundo, a gente está falando de se amar incondicionalmente, né? De se aceitar como a gente é, com todas as nossas qualidades e defeitos. Exatamente. E quando a gente se ama dessa forma, a gente se liberta da necessidade de aprovação externa, da necessidade de se encaixar em padrões que não nos servem. A gente simplesmente flui com a vida, com a gravidade, com a nossa própria autenticidade. Caraca, que jornada incrível a gente fez hoje, hein? Mergulhamos fundo nos mistérios de fragmentos do infinito e descobrimos que a gente é muito mais do que a gente imagina. É verdade. E a Joyce deixa a gente com uma pergunta final pra gente pensar, né? Se a gente é só um observador nesse multiverso de possibilidades, por que a gente escolhe viver realidades desagradáveis? Boa pergunta. Fica a pergunta pra gente pensar, né? Por que a gente se sabota, se limita, se contenta com menos do que a gente merece? Talvez a resposta esteja na falta de autoconhecimento, na falta de amor próprio, no medo de ser autêntico. Verdade. Mas o importante é que a gente está aqui nesse momento refletindo sobre essas questões, buscando se conectar com a nossa essência, com a nossa verdade. Isso aí. E para quem quiser se aprofundar nesse universo fascinante que a Joyce apresenta em Fragmentos do Infinito, vale a pena conferir o site dela, projectjoy.com. Lá tem mais informações, reflexões. Legal. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham curtido essa viagem por Fragmentos do Infinito com a gente. A gente se vê no próximo. Até lá. Até mais.